Amado Pai, Senhor, aqui está teu filho, Pai. Senhor maravilhoso, tu sabes, Senhor, que ele é, Senhor, teu servo e que está, Senhor Jesus, preparado para nesta noite entregar a tua palavra. Não é a nossa, não é a dele, mas a tua palavra, Pai. Por isso, Senhor, nós pedimos, Pai, abençoa o teu servo, inspira, Senhor, e dá unção, Pai, para que ele venha entregar tão somente aquilo, Senhor, que do teu coração tu tens para o coração da tua igreja, Pai. E que possa usá-lo, Senhor, ó Pai amado, como sempre, Pai, ou melhor ainda, Pai, para que possamos receber e colocar, Senhor, escrever na tábua do nosso coração, Pai, a tua palavra nesta noite, para que possamos lembrar de tudo aquilo que tu tens dado, Pai, para a tua noiva, Senhor, em nome de Jesus, amém. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Antes de nós lermos a palavra, como de costume, gostaria de convidar os irmãos a orar o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Papai amado, eis-me aqui como vaso de barro, papai. Eu irei abrir a minha boca e eu te peço, guia as minhas palavras, que não venham ser as minhas, mas as tuas palavras, Pai. Eis-me aqui. Amém, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de convidar os irmãos a abrir a Bíblia, primeiramente no livro de Salmo. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo de número 32 e verso 1. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa tarde, enquanto eu estava ministrando a palavra, aconteceram algumas peculiaridades, digamos assim. Amém, irmãos? A palavra de Deus diz assim: bem-aventurado aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não considera iníquo e em cuja alma não há hipocrisia. Os irmãos podem se assentar, amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Eu estava meditando na palavra, hoje estarei ministrando lá na passagem da história de Josué, mas primeiramente o Senhor tocou meu coração acerca desse salmo. Mais adiante eu estarei citando algo que aconteceu hoje à tarde. E hoje, quando eu cheguei aqui na igreja, também eu peguei uma sementinha e saiu Isaías 43 e 25, que diz: Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados me não lembro. Amém, irmãos? Nós sabemos que hoje é uma sexta-feira que é considerada Sexta-feira Santa, e sabemos que foi em uma sexta-feira que Jesus Cristo, Ele foi crucificado por amor a mim, por amor a você, por amor a nós. E hoje o Senhor me veio tocou o meu coração para ministrar acerca de Josué. E Josué, ele é considerado um tipo de Cristo. Tipo de Cristo são pessoas do Velho Testamento que em alguma espécie, algum significado especial, eles se parecem com Cristo. E Josué, ele é um tipo de Cristo, porque assim como Cristo vai nos levar para o céu, para o reino dos céus, Josué levou o povo até a terra prometida. E eu gostaria de ler mais uma passagem que se encontra no livro de Números, capítulo de número 13 e versículo de número 2, que diz assim: Envia homens, um de cada tribo, em missão de reconhecimento
a terra de Canaã, terra que dou aos filhos de Israel. Enviarás todos aqueles que sejam seus príncipes. Versículo 8 diz: da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Pontuando aqui, Oséias é Josué. Versículo 16: esses são os nomes dos homens que Moisés enviou para espiar a terra. E Moisés deu a Oséias, filho de Num, o nome de Ihoshua, Josué. Versículo 27: e deram o seguinte depoimento a Moisés: fomos à terra a qual nos enviastes. Na verdade é terra onde também emana leite e mel. Eis os seus produtos. Amém, irmãos? A palavra de Deus vem dizer que Moisés, servo do Senhor, ele escolhe 12 espias para espiar a terra prometida. E esses 2 espias vão e durante 40 dias eles espiam a terra. E eles voltam para trazer ao povo o que eles tinham visto por ali. E ali eles falaram: nós vimos que a terra é muito boa, tanto que eles trouxeram um cacho de uva que tiveram que carregar em 2, a Bíblia Sagrada diz. A terra mana leite e mel. Mas alguns daqueles espias, eles ficaram com medo, porque ali eles viram homens gigantes, fortes, e eles chegaram diante do povo: povo, nós vimos a promessa de Deus, aquilo que Deus prometeu para nós, foi Deus que nos prometeu, mas ali há adversários muito grandes, muitos fortes. Eles, ao invés de olhar para a promessa de Deus, eles olharam para os gigantes, os adversários. E eles começaram a falar para o povo: se a gente for para ali, a gente vai perecer, a gente vai morrer. E eles foram colocando medo na mente do povo, e o povo se amedrontou. E ali entre aqueles 12 espias, 10 falaram mal, mas Josué e Calebe, eles confiaram na promessa do Senhor. A palavra de Deus diz aqui: então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Enquanto Josué e Calebe estavam ali dizendo: foi o Senhor que prometeu para nós, então nós vamos subir e nós vamos conquistar. 2 homens falaram: nós confiamos em Deus. 10 homens falaram contra: Deus prometeu para nós, mas aquele povo é muito forte. E o povo preferiu ouvir os 10 a ouvir Josué e Calebe. E ali o próprio Senhor se indignou contra isso. Capítulo 14, versículo 6 diz: e Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram os seus vestidos e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra, e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. E retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Mas mesmo eles dizendo isso, o povo se amedrontou, e o Senhor castigou o povo e disse: tá bom, vocês não confiaram na minha promessa, depois de vocês ouvir e ver tudo o que eu fiz desde o Egito até aqui. Portanto, todos de vocês que têm mais de 20 anos,
não entrarão na terra prometida, exceto Josué e Caleb. Somente Josué e Caleb entrarão na terra prometida, porque vocês viram tudo o que eu fiz e ainda assim não confiam que eu sou capaz de dar a vocês aquilo que eu prometi, a promessa. Pois bem, se passaram 40 anos e nós vamos ao livro de Josué, capítulo 1 e versículo 6, que diz assim: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. A Bíblia vem dizer que durante esses 40 anos, aquela geração rebelde, ela foi perecendo no deserto. Foi perecendo, até que sobrou apenas Josué e Caleb. E Moisés ainda estava com vida ali, mas o Senhor disse: Moisés, tu também não vai entrar. Por causa das águas de Meribá, infelizmente tu não vai entrar também. Mas agora chama Oséias diante da congregação, ou Josué, e unge ele. E o Espírito de Deus vai se apoderar de Josué e ele vai fazer o povo entrar na terra prometida. E aqui eu quero pontuar algo. A palavra de Deus diz que Deus muda o nome de Oséias para Josué. E há uma pequena diferença entre Oséias e Josué. Oséias significa salvação, enquanto Josué, ele é a mesma forma grega do nome Jesus, ele significa o Senhor é a salvação. Oséias era salvação, mas Josué é o Senhor é a salvação. Ou seja, não vai ser Oséias que vai ser a salvação, vai ser o Senhor que vai ser a salvação através da vida de Oséias, que agora será Josué. A palavra de Deus diz que, ainda que Deus escolheu a Josué, o povo sempre duvida quando Deus chama e escolhe alguém. Então, alguns ali questionaram: será que nós vamos mesmo entrar através de Josué? Será que Josué realmente vai ser aquele que vai nos guiar à terra prometida? E aí nós vemos Deus honrando e confirmando o ministério de Josué. No livro de Josué, capítulo 3 e versículo 7, Deus diz assim: e o Senhor disse a Josué: este dia eu começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Capítulo 4 e versículo 14 diz: naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué diante dos olhos de todo Israel, e temeram-no como haviam temido a Moisés todos os dias de sua vida. Pois bem, Deus escolheu Josué para levar o povo até a terra prometida, mas ali, com certeza, algum do povo ainda estava com dúvida, porque senão Deus não teria falado isso que ele falou aqui. Deus não teria a necessidade de fazer isso se o povo ainda não estivesse duvidoso. Mas Deus disse: pois bem, Josué, agora santifica o povo, porque eu vou fazer um grande milagre. Vocês passarão o Jordão com os pés em seco. E nesse dia que você passar este rio bravo e furioso que é o Jordão, com os pés em seco, neste dia eu confirmarei que eu sou contigo. E ali Josué separou o povo, santificou o povo, e passou ali os sacerdotes com a arca, e eles pararam no meio do Jordão. E ali há algo importante. Ali no meio do Jordão, Josué orientou
para que cada representante de uma tribo, 12 representantes, um de cada tribo, pegasse uma pedra e levasse consigo para fora do rio. E também Josué ali colocou 12 pedras no leito do rio, para que servisse como sinal, tanto aquelas pedras no leito do rio, quanto as 12 pedras que ele levou consigo. E ele disse o seguinte: quando os filhos de vocês perguntarem a vocês o que são essas 12 pedras, vocês vão dizer o seguinte: essas 12 pedras é a lembrança, é o memorial de que Deus nos fez atravessar o Jordão com os pés em seco. E aqui Deus nos faz lembrar algo muito importante, porque aqui a orientação foi o seguinte: quando os seus filhos perguntarem a vocês, então seja, aqui está dizendo aqui, pai, a tua responsabilidade é testemunhar de tudo aquilo que Deus tem feito através da tua vida. A tua responsabilidade é passar para os teus filhos aquilo que o Senhor faz. É tua responsabilidade, pai e mãe, ensinar o teu filho. Não fuja da tua responsabilidade. É tua responsabilidade. Glória a Deus. Pois bem, nós passamos o Jordão, ali Josué foi exaltado, honrado por Deus. E nós chegamos agora diante de mais uma passagem bíblica. Uma passagem que eu amo muito, que é os espias indo espiar a cidade. E lá eles vão se esconder na casa de uma prostituta chamada Raabe. E essa é uma personagem que eu gosto muito na Bíblia Sagrada. Raabe é uma das personagens que eu realmente amo, porque demonstra a misericórdia de Deus. Raabe é uma personagem tão especial que lá no Novo Testamento, em Hebreus, ela é considerada uma heroína da fé. Ela está listada entre as heroínas da fé. Então, isso demonstra a misericórdia de Deus. Nós começamos ali lendo a palavra: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujos pecados é cobertos. Raabe, uma prostituta, uma meretriz, mas que por se entregar a Deus verdadeiramente foi considerada uma heroína da fé. E ali os espias vão à terra, espiam e são descobertos. E Raabe esconde eles. E aí os guardas vão até a casa de Raabe e indagam: disseram que viram espias aí. Mas ela diz: verdadeiramente eles estiveram aqui, mas eles já foram embora. E ali depois Raabe conversa com os espias, e naquela conversa eles negociam: eu escondi vocês, porque eu sei que Deus é com vocês. E o temor do povo, por tudo que Deus tem feito através de vocês e na vida de Israel, o povo aqui está com medo. E eu sei que Deus é com vocês, e eu sei que Deus entregou essa terra para vocês. Mas eu quero que vocês usem de beneficência comigo, de misericórdia. Assim como eu livrei a vida de vocês aqui, também sejam misericordiosos comigo. E os espias ali, eles falam algo: tá bom, mas nós estaremos livres disso se na tua janela não estiver pendurado um cordão de escarlate. E agora vou citar o que aconteceu enquanto eu estava estudando a palavra ali hoje à tarde. Que eu estava estudando a palavra e eu achei uma folha da minha Bíblia que estava dobrada, digamos assim, por conta própria, e estava amassada. E aí eu fui abrir essa folha e estava bem na passagem bíblica
bíblica que diz assim: e logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto a ele toda a corte e, despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate. E aí nós vemos que hoje é uma sexta-feira santa e nós nos lembramos do quê? Da Páscoa. Os umbrais das portas deveriam ser cobertos com o sangue dos Cordeiro Pascual. Jesus Cristo, o Cordeiro Pascual, ali com aquela capa de escarlate, cujo significado é o sangue. Escarlate representa o sangue, assim como na vida de Raabe. Aquele fio de escarlate pendurado prefigurava também o livramento de Deus para a vida de Raabe e para a sua casa. O sangue dos cordeiros pascuais lá no Egito significava o livramento de Deus para os primogênitos. E o sangue de Cristo prefigura o nosso livramento da morte eterna. É por este sangue que fomos comprados. Deus diz lá, passagem, a visão de Apocalipse lá em João, ele viu um livro selado com 7 selos, e ninguém era digno de abrir aquele livro, mas estava escrito o seguinte: eis aqui o Cordeiro de Deus, que morreu, e com o seu sangue, ele comprou homens e mulheres de todas as tribos, línguas, povo e nação. E foi com este sangue precioso que ele nos comprou. E esse cordeiro é digno, é o único cordeiro, o único digno de abrir o livro. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. Porque por nosso mérito nós nunca alcançaríamos a salvação, pois somos todos miseráveis pecadores. A Bíblia Sagrada vem dizer que as nossas justiças, elas são como trapo de imundícia diante de Deus, porque Deus é santo, santo, santo. Ele é justo, justo, justo. Nós não somos justos por nossos méritos, nós somos justificados por intermédio do Cordeiro de Deus. Nós somos santificados por intermédio da graça e da misericórdia de Deus. E ali Raabe alcançou a misericórdia, porque a Bíblia Sagrada vem dizer que o povo invadiu aquela terra, e Raabe e a sua casa foram poupados. E não somente isso, a Bíblia vem dizer que Raabe, ela está contada na genealogia de Jesus Cristo. Veja bem, uma prostituta, assim como lá a Moabita também foi contada na descendência de Cristo. Deus, ele escolhe aqueles que são improváveis, aqueles que são rejeitados pelos homens. Assim como o Davizinho estava lá no pasto, escondido, e Samuel começou a passar os filhos ali, disse: não, não é esse, não é esse, não é esse. E aí ele falou: acabaram-se os mancebos? Não, ainda tem o menorzinho que está lá pastoreando ovelha. Pois bem, nós esperaremos ele. E ali Deus disse a Samuel: levanta-te e unja-o, porque é este que eu escolhi, é o menorzinho que eu escolhi. Raabe, a prostituta, foi tida como heroína da fé. Lembra-te que Deus escolhe aqueles que são improváveis. E Deus é misericordioso, e através da sua misericórdia Ele nos perdoa, Ele nos lava, Ele nos compra com o seu sangue carmesim. A palavra de Deus vem dizer também aqui mais uma passagem que eu quero ler em Josué 14:10. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse,
45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que já hoje sou da idade de 85 anos. Versículo 12: agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, e grandes e fortes cidades ali. Porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. E Josué o abençoou, e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom foi de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Senhor, Deus de Israel. Calebe perseverou em seguir ao Senhor. A perseverança, ela nos faz alcançar, mesmo diante de dificuldades. Veja bem, aqui Calebe vem e diz: pois bem, eu tinha 40 anos, ou melhor, há 40 anos, quando eu tinha 40 anos de idade, Deus me prometeu que eu entraria na terra prometida. Pois bem, agora eu estou com 85 anos. 45 anos se passaram. Veja bem, às vezes a gente reclama por estar orando por algo há 1, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Calebe perseverou 45 anos e não abandonou o Senhor, sendo fiel. 45 anos esperando por sua promessa. Algo que eu oro há 14 para 15 anos e já me angustia. Imagine esperar 45 anos para alcançar aquilo que o Senhor te prometeu. Mas aqui a Bíblia diz ainda: porventura o Senhor será comigo para os expelir. Calebe confiava que o Senhor estaria com ele mesmo depois de 45 anos esperando a promessa. E quantos de nós temos desanimados? Deus de maravilha. Por pouco tempo esperando, 1 ano, 2 anos esperando algo, e às vezes desanimamos. Nós precisamos perseverar e confiar. Deus de glória. Papai do céu, Ele sabe o que cada um de nós precisa. Porventura, se você pedir um pão, Deus vai te dar uma pedra? A Bíblia Sagrada vem dizer que às vezes a gente pede e não recebe porque a gente pede mal, os nossos deleites. Todavia, quando é algo que a gente realmente precisa, o Papai do Céu com certeza nos concederá. Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de eu encerrar, eu quero ler apenas mais uma passagem aqui, que me veio à mente agora que eu tinha me lembrado aqui. Josué, essa eu quero ler com os irmãos, que se encontram em Josué, capítulo de número 5 e versículo de número 10. A palavra de Deus diz assim: enquanto os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal, celebraram o sacrifício de Páscoa, no 14º dia do mês, ao pôr do sol, nas planícies de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram dos frutos daquela terra, pães sem fermento e grãos de trigo tostados. Ao comerem o fruto da nova terra, no dia seguinte cessou o maná de cair do céu, e os filhos de Israel nunca mais tiveram o maná. Todavia, deste ano em diante, começaram a se alimentar dos frutos da terra de Canaã. Enquanto eu estava estudando essa palavra, isso me chamou a atenção. Por quê? Os israelitas ali atravessaram o Jordão e eles celebraram a Páscoa. E no dia seguinte, após a Páscoa, eles foram lá
E eles começaram a desfrutar daquilo que estava na terra prometida. Eles comeram do fruto da terra prometida. E a partir do momento que eles comeram do fruto da terra prometida, o maná deixou de ser dado a eles. Ou seja, pois bem, vocês estavam no meio do deserto, e ali no meio do deserto, vocês precisavam que eu desse a vocês o maná. Pois bem, agora vocês entraram na terra prometida, e agora vocês vão lavrar, vocês vão correr atrás, e vocês vão desfrutar do fruto da terra prometida, do esforço de vocês, porque agora vocês não estão mais no deserto, agora vocês não precisam mais do maná. É semelhante a um bebê de colo que precisa do leite materno. Pois bem, por enquanto você está precisando do leite materno, mas agora você já cresceu, você não precisa mais do leite materno. A partir de agora você vai viver de algo mais sólido. É como maturidade espiritual. Nós, como somos bebês na fé, nós precisamos de um manazinho. Nós precisamos toda hora de um profeta que se levante lá na casa do Senhor e diz: filho, eu estou contigo, tenha ânimo. Todavia, quando nós alcançamos a maturidade espiritual, nós temos a responsabilidade de meditar nesta palavra, o maná de Deus para nós. Nós temos a responsabilidade de buscar maturidade em Deus. Não que Deus vai nos abandonar, mas nós não vamos viver apenas do manazinho. Nós estamos em um outro nível. Nós precisamos fazer os nossos esforços para ter o fruto da terra prometida. Nós precisamos buscar na palavra de Deus. Nós precisamos meditar, orar, jejuar. E através disso nós nos alimentaremos. Através dos nossos esforços, a graça de Deus nos alimentará. Talvez você esteja dizendo: Senhor, eu estou numa provação e não está vindo nenhum manazinho, nenhum profeta está vindo falar comigo. Filho, não desanima, eu estou contigo. Mas Deus está dizendo nessa noite: você já entrou na terra prometida e já começou a desfrutar dos frutos da terra. Então se esforça, medita na minha palavra, busca em mim, pois eu vou falar contigo através da minha palavra, e tu não vai precisar que alguém vá até o teu ouvido para falar contigo. Se necessário for, é claro que Deus vai levantar um profeta para falar contigo, mas você já adquiriu maturidade espiritual para buscar você mesmo. Então busque. Grande é o Senhor, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essas foram as palavras que o Senhor colocou no meu coração. Eu não vou prosseguir adiante, mas lembra-te, Deus enviou o seu Filho unigênito para nos comprar, para nos perdoar, para nos redimir. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, é coberta, cujo pecado é coberto. Deus enviou o seu Filho para fazer isso. Então confia no Papai do céu, que Ele sempre está contigo. Ele não te abandona. Numa sexta-feira, Jesus Cristo foi crucificado. Numa sexta-feira, Ele carregou uma cruz, foi humilhado, torturado, carregou o peso de todos os nossos pecados. Mas não esqueça que no domingo Ele ressuscitou. No domingo Ele ressuscitou vitorioso sobre a morte. Ele nos comprou com seu sangue. Você foi comprado com um custo de precioso sangue carmesim. Você é precioso. Confia no Papai do céu. Amém, irmão? Que Deus abençoe a todos. Eu agradeço a oportunidade. As palmas vão para Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor.